saber mais que qualquer um, construir algum amor, onde a paz pudesse ser a verdade pra eu ver. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Eu conheço agora sim a clareza de Jesus. Foi das trevas que eu vim, encontrei-me com a luz. Hoje quero sim saber do meu Mestre Salvador. Quero dar-lhe meu louvor, eu só nele posso crer. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Foi assim que me salvou. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Muito bem, tá aí então, eu sou o pastor Alberto Brasil, pastor presidente do Ministério Igreja Evangélica Árvore da Vida em Rocha Miranda, e eu quero deixar uma palavra de Deus para o seu coração, para os nossos corações. O meu telefone para você fazer o pedido de oração, 21 987 40 89 62, pastor Alberto Brasil. Repetindo para você, 21 987 40 8962. Não esqueça de mandar o seu nome e também o seu bairro para que eu possa identificar e adicionar você dentro do grupo de oração do programa Deus Você o Louvor e das lives de segunda a sexta-feira pelo Facebook e também pelo YouTube. Eu, pastor Alberto Brasil, faço a live de ensino do Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento. Nós começamos no livro do Gênesis e já estamos no segundo livro das Crônicas. Eu convido você, de segunda a sexta, sempre às 19 horas, live com o pastor Alberto Brasil, ensino da Palavra de Deus, tá bom? Vamos então à Palavra de Deus, vamos ouvir Palavra de Vida. Romanos capítulo 8, a partir do versículo de número 18, a Palavra de Deus nos diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos a primícia do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Queridos e queridas, amados e amadas de meu Pai, nós vamos entender nesse texto a qual o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, ali a expectativa, a expectação que tanto nós que somos a primícia do Espírito, nós que aceitamos a Jesus Cristo como Senhor, como aqueles que não aceitaram, gemem a um gemido inexprimível,
esse gemido inexprimível na nossa vida, é porque nós ainda não temos a Jesus Cristo. E nós que já o temos, nós esperamos vê-lo face a face, encontrar com ele. O versículo de número 18 diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Paulo tinha a plena convicção, Paulo tinha a certeza de que o que ele estava esperando, nenhuma aflição, e ele foi o que mais sofreu tribulações. Ele trazia no corpo as marcas de Cristo, ele sofreu naufrágios, foi apedrejado, e ele chamou isso de bom combate, porque Paulo entendeu que nenhuma aflição que você esteja passando ou venha passar ainda possa se comparar com a glória que nos há de ser revelada. Qualquer sofrimento que hoje você possa ter por causa do Evangelho vai se comparar com esta glória que há de ser revelada para mim e para você, aqueles que cremos. E diz, não se há de comparar a glória que em nós, então não é em todos, é naqueles que creem, é naqueles que obedecem, é naqueles que se firmam na palavra do Senhor e a cumpre. No versículo 19 ele diz, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Essa ardente expectação, as pessoas pensam muitas vezes que carnaval, pensam que folias vai trazer uma alegria, mas é uma alegria passageira. Passando tudo isso, vem a dor, vem a luta, vem a perda de saúde, a perda de família, todas essas coisas vêm com essa ardente expectação. O versículo 20 nos diz, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Então, a criação, toda a criação de Deus, foi Deus que criou o homem e foi Deus que criou a mulher, não é assim? O Deus que criou os céus e a terra e tudo quanto existe, então nós somos criação, até o momento em que nós aceitamos a Jesus como filhos. Então, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Que sujeitou? Satanás, Lúcifer, os espíritos malignos, sabendo da maldade do nosso coração, então nos sujeitaram às nossas vaidades, nos sujeitaram ao homossexualismo, nos sujeitaram à prostituição, ao adultério, ao crime. Tudo isto veio após a queda do homem, ali no Jardim do Éden. Então, nós fomos sujeitados por causa daquele que nos sujeitou. E o versículo 21 diz, na esperança de que também a mesma criatura, quer dizer, toda criatura, será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Muita gente entende, e eu fico vendo isso, eu também pensava da mesma forma. A gente pensa assim, vê um cristão passar, aí fala, coitado desse crente, coitado dessa mulher, está todo dia na igreja, né? Está de manhã, está de tarde, está de madrugada nas vigílias, coitada, né? Que servidão se submeteu, mas é exatamente o contrário. Aqueles que pensam que estão livres é que estão cativos a essa criatura que o sujeitou. Nós estamos em liberdade para a glória de Deus, porque fazemos com amor, nós não fazemos por obrigação. Você não vê um crente indo para a igreja porque ele é obrigado a ir, ele vai porque quer ter um encontro com Deus, ele vai porque quer agradecer tudo quanto Deus tem feito. Versículo 22, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, toda a criação. Todas as pessoas, com dinheiro, sem dinheiro, famosos, não famosos, toda a criação geme, esperando, porque eles não sabem aquilo que eles estão perdendo. Enquanto eu não aceitei Jesus Cristo, para mim as vaidades me levavam a crer que aquilo era bom. Então toda a criação geme. E diz, e não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito também gememos em nós mesmos. Nós também que temos a primícia. Que é a primícia? Jesus Cristo foi ali o primeiro de todos, o primogênito.
Após ele, os apóstolos, a igreja primitiva e agora nós. Então todos nós também que temos as primícias do Espírito também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Nós ainda não temos a redenção do nosso corpo. Nós estamos aguardando a adoção. Nós estamos aguardando o arrebatamento coletivo, ou estamos aguardando, então, que um dia, como temos visto a Covid, recolher tantas pessoas, recolher tanta gente, um dia nós sejamos recolhidos também. Então nós aguardamos isso. E diz, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Eu não gosto de esperar. Eu tenho impaciência em esperar e muitas vezes eu prefiro em ficar esperando o que alguém me espere. Eu vou antes desse horário, chego lá e vou no horário marcado. Eu chego pelo menos meia hora antes, 20 minutos antes, para que eu venha esperar. Eu não gosto de fazer ninguém me esperar, para você entender. Eu gosto de esperar. Então, quando eu não estou vendo, a impressão que se tem é de que você marcou num lugar que você não conhece, você marcou num ponto de ônibus. Olha, me espera naquele ponto de ônibus. E dá o horário, a pessoa não chega, e você fala, será que era nesse ponto mesmo? Será que a pessoa não está no ponto da frente? Ou será que está num ponto antes? Será que ela entendeu que era esse? Então, por enquanto, você não está vendo, você está em esperança. Mas quando você vê a pessoa chegar, já não é mais esperança, porque você a viu. E aqui diz que nós esperamos o que não vemos e esperamos com paciência. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A palavra de Deus está dizendo para mim, a palavra de Deus está dizendo para você, meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus tem uma obra para fazer na minha vida e também na tua vida. E que nós não devemos estar sujeitos ao que o mundo tem, porque nada ele tem para nos oferecer. O mundo nada tem que possa nos trazer de bom. O mundo só traz destruição. Mas Jesus Cristo, ele traz vida, e vida com abundância. Jesus Cristo, ele nos traz a paz. Jesus Cristo, ele nos dá o caminho. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é também a vida. Então, querido e querida, amado e amado de meu Pai, vamos guardar essa palavra para a minha vida e para a tua vida, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Deus tem algo muito melhor para você do que você pensa. Deus tem algo muito melhor para mim do que eu penso. Se eu fosse pelas minhas forças, pelo meu pouco conhecimento, alcançar a graça, a misericórdia que eu tenho hoje, a vida que eu tenho hoje, eu não conseguiria. Mas Deus trabalha por aquele que nele espera. Lá no livro de Isaías, capítulo 64, versículo 4, eu li esse versículo há muitos anos atrás, há pelo menos 20 anos atrás, e esta palavra não saiu mais do meu coração, porque toda a palavra de Deus é verdadeira. Mas tem versículos que batem mais forte no nosso coração. E quando eu li esse versículo, eu falei, que coisa linda que esse Deus que nós servimos é. Que coisa linda é o nosso Deus que nos guarda. A palavra diz assim, porque desde a antiguidade, nem com os olhos se viu, nem com os ouvidos se ouviu, outro Deus além de ti, que trabalha por aquele que nele espera. Deus trabalha por você, Deus trabalha por mim, Deus trabalha em prol da manutenção da nossa família. A nossa família, muitas vezes, a minha força de vontade, né? A minha educação familiar é diferente da educação familiar de Luciane, e muitas vezes há um conflito, há um choque. Então Deus nos dá força, nos dá graça para que no momento em que nós chegarmos a uma discussão, nós venhamos ter então a paz.
Nós viemos fazer o que Deus requer de nós. Então Deus mantém, Ele é a manutenção da nossa família, Ele é o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos. Nele nós estamos confiados. Mas precisamos ter uma vida com Deus. Precisamos ter uma vida pautada nessa palavra que Deus colocou para nós, porque para mim tenho por certo que nem as aflições deste tempo presente são para se comparar com a glória que se há de ser revelada. E ainda em Romanos, no capítulo 8, né? Você já conhece esse texto, você já conhece esse versículo 31 em diante diz: que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo Jesus? É a primeira pergunta que o apóstolo Paulo faz: quem nos separará do amor de Cristo Jesus? E ele vai dar aqui um monte de exemplos. Primeira delas, a tribulação. A tribulação não pode te separar do amor de Cristo Jesus. Depois, a angústia. A angústia também não pode nos separar do amor de Cristo Jesus. Ele está dizendo, então, depois de tudo isso, essas separações que ele fala que não pode acontecer, a tribulação, a angústia ou a perseguição. A perseguição também não pode te separar de Jesus, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Nada disso deve nos separar do amor de Cristo Jesus. Nada disso pode nos afastar. Versículo 36, como está escrito: por amor de ti, somos entregue à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. De novo, Paulo vai dizer: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada deve separar você, nada deve separar a mim deste amor incomparável, deste amor inigualável que tem Jesus Cristo pela tua vida e pela minha vida. Então, meu querido, minha querida, a palavra de Deus está lançada para mim e para você. Você que já serve ao Senhor, você que já é cristão, haja com sinceridade, haja com lealdade, haja com justiça. E você que ainda não serve, é tempo de se voltar para Deus. É tempo porque Deus não leva em consideração o tempo da nossa ignorância. Pastor Alberto está me chamando de ignorante? Não, querido. Aqui a ignorância, quando fala na Bíblia, não está falando de falta de conhecimento. Está falando que você não conhecia a palavra, como eu durante 43 anos da minha vida também não conhecia essa palavra e fiz todas as coisas erradas, prostituição, adultério, engano, todas essas coisas eu fiz porque eu não conhecia a palavra. A partir do momento que eu conheci, então agora Deus já não tem mais a mim como inocente. Quando eu conheço a palavra de Deus, agora então Deus já não tem a mim como inocente, a você também. Mas enquanto não conhecíamos, pode ter feito o que for. Deus vai lançar no mar do esquecimento tudo quanto foi transgressão. A partir de agora, você é um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura. A partir desse momento. Então nada pode separar você e a mim do amor de Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, absolutamente nada, pode nos afastar. Se você está passando por tribulações, se você está passando por angústias, porque não tem quem não passe, em algum momento da tua vida, se você não passou, ainda vai passar. Em algum momento da minha vida, se eu não passei, eu vou passar. Jesus Cristo mesmo declarou:
Olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele nos dá o caminho, ele nos dá a direção para nós vencermos também o mundo. Então, se você está passando por tribulações, se você está passando por angústia, se você está passando por enfermidade, por medos, nada disso há de se comparar com a glória que há de ser revelada para nós, para você que espera em Cristo Jesus. Então, essa expectação ardente, esse gemido ardente que há no mundo, e o mundo não sabe por que geme, porque quem não conhece Jesus Cristo não sabe o teor do Evangelho. Quem conhece sabe que nós temos um Pai, nós temos um Senhor que peleja sempre por nós. O Salmo 121 diz que o guarda de Israel, ele não dormita, ele não cochila, ele está sempre pronto a socorrer a mim, a socorrer a você também, meu querido, minha querida. Então anima o teu coração, fortaleça o teu coração com a palavra de Deus, porque Deus tem muito mais para te dar do que este mundo cruel e inescrupuloso está oferecendo para você. Deus tem bênção para você, tem bênção para sua casa. O próprio Paulo, quando estava com Silas na prisão, por amor da palavra, e for ali chicoteado, todo machucado, colocado no pior lugar da prisão, e todos os presos que estavam ali talvez estivessem murmurando, procurando uma ocasião para fugir, mas diz a palavra de Deus que próximo, perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam hinos e oravam ao Senhor. Eu imagino os outros prisioneiros, aqueles que mataram, que estruparam, eu imagino eles olhando e falando, esses caras são malucos, foram chicoteados, não fizeram nada, e aí estão cantando ainda. E eles continuavam até que houve um grande terremoto, e ali caíram as cadeias de todos, as prisões de todos, as paredes, as portas, as celas se abriram, e quando o carcereiro chega, ele encontra aquela situação, ele sabendo que tinha que guardar os prisioneiros, ele não viu ninguém ali porque estava escuro, os lampiões caíram e não havia nenhuma claridade naquele lugar. Ele tira a sua própria espada para se matar, porque ele seria torturado ali pelos centuriões, porque ele tinha que guardar os prisioneiros. E quando Paulo lá dentro, com todos os prisioneiros, ele diz, olha, não faça tal coisa, todos nós estamos aqui. E aquele carcereiro acende talvez o lampião e vai olhar e vê que não fugiu nenhum, todos estavam ali. Ele vai então arrumar um jeito de fechar de novo as cadeias, e ele vai levar Paulo e Silas para a casa dele, para passar remédio curativo nas feridas que eles estavam, cuida deles, e depois ele pergunta para Paulo, o que eu tenho que fazer para ser salvo? O que eu preciso fazer para ser salvo? E Paulo ali vai declarar para ele, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Esta palavra é para você também. Esta palavra, enquanto existirem céu e terra, enquanto Jesus Cristo não voltar para buscar a sua igreja, essa palavra é permanente para mim e para você. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Eu quero deixar essa palavra para você, meu querido, minha querida, para que você se volte para Jesus. Para você que já serve, sirva ainda melhor. Para você que já está, muitas vezes dizemos, estou na igreja agora, pastor, agora eu estou na igreja. Você não está na igreja. Agora você serve a Jesus Cristo como teu Senhor. Agora você se membrou, né? Se membrou uma comunidade para que você possa ser adorador e trazer outras almas, trazer outras vidas para que possam também adorar esse Deus tão maravilhoso que cuida de mim, que Deus cuida de você e cuida de nós. Eu sou o pastor Alberto Brasil, pastor presidente do Ministério Igreja Evangélica Árvore da Vida em Rocha Miranda, na rua Ibirapuitã, número 283, a rua do edifício Nelson Mandela, próximo à Escola Municipal Itália e a 40DP na Avenida dos Italianos. E eu quero convidar você para de segunda a sexta-feira no Facebook
e também no YouTube, eu faço uma live de ensino do Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento eu faço esse ensino de segunda a sexta às 19 horas e eu convido você que quer aprender, assim como eu gosto de aprender todo dia, aprender a palavra de Deus e também estar em um de nossos cultos. Vou deixar mais uma vez para você o número do meu telefone celular que tem o aplicativo do WhatsApp para que você possa fazer o seu pedido de oração. 21 987 40 8962, Pastor Alberto Brasil. Repetindo para você, 21 987 40 8962. Não esqueça de colocar o seu nome quando for fazer o pedido de oração para que eu possa identificar você. E identificando você, eu vou estar orando por você. Você que precisar de aconselhamento, então você também esteja me procurando. No que eu puder, eu vou fazer o possível para ajudar você, para ajudar a sua casa, para ajudar a você a fazer aquilo então que talvez esteja te machucando e você precise compartilhar com alguém. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Então, pode me ligar. Passe mensagem de texto, de áudio. Se eu não puder atender no momento, depois eu vou ligar para você. Meu telefone, mais uma vez, 21 987 40 8962, Pastor Alberto Brasil, tá bom? Fiquem na paz, fique com o Senhor Jesus Cristo e, se você quiser, de segunda a sexta-feira pelo Facebook e YouTube, live de ensino do Antigo Testamento. Eu quero estar junto com você, orando por você e orando também pela sua casa. Fique com Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, um grande beijo em cada coração. Fiquem com Deus.